Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Conselho e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelo nosso irmão Ney, com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários do nosso irmão Ney. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos o nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Querido amado Mestre Jesus, nesse momento de união e paz, elevamos nossos pensamentos ao alto, rogando a Tua presença amorosa em nossos lares, que Tuas bênçãos de luz, harmonia e sabedoria desçam sobre nós, envolvendo a cada um com serenidade e compreensão. Reconhecemos a Tua infinita bondade e pedimos que nos inspire a viver os ensinamentos do Teu Evangelho, fortalecendo-nos nossa fé e renovando nossa esperança em dias melhores. Que esse ambiente seja permeado pela Tua paz, afastando qualquer pensamento ou energia que possa perturbar a nossa sintonia com o bem. Auxilia-nos a manter o coração aberto e receptivo às lições que hoje iremos compartilhar e refletir, para que possamos aplicá-la em nossa jornada diária. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, buscando a luz que ilumina nossos passos, que os espíritos de bondade possam nos amparar e inspirar hoje e sempre. Que assim seja, e gratidão. Bom, daremos continuidade na leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 136, intitulado Filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Está em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos,
mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Importantíssima reflexão nós temos aqui no texto do benfeitor Emmanuel. Vamos ver a maneira como ele trabalha essa mensagem bíblica de Paulo de Tarso. O apóstolo deixa claro que é justo que os filhos obedeçam aos pais. E isto soa como uma recomendação essencial quando consideramos que ela advém do mandamento honrar pai e mãe. E que em Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, segue orientando com a promessa: para que te vá bem e sejas longevo sobre a terra. Essa mensagem possui profundos desdobramentos espirituais que merecem a nossa atenção. Veja o alerta importante que ecoa dessas passagens. Todos, enquanto ocupam a posição de filhos na experiência parental, muitas vezes desenvolvem a ideia equivocada de que somente os pais são investidos de obrigações e deveres ao trazer uma criança ao mundo. Contudo, segundo Emmanuel, cabe aos filhos a reflexão sobre suas próprias atitudes, vigiando para não cometerem desobediência e ingratidão para com aqueles que lhes proporcionaram a grande oportunidade da vida física. Como ensinam os princípios espíritas, o retorno ao plano material é uma bênção divina para o espírito, que encontra nos pais os verdadeiros instrumentos, os instrumentos necessários para a nossa evolução. Emmanuel nos orienta que muitos jovens desdenham os conselhos e orientações de seus pais, apenas para mais tarde reconhecerem o valor desses ensinamentos após enfrentarem vários desafios que a vida lhe traz. É nessas dificuldades que a experiência acumulada pelos pais revelam a sua sabedoria. Como nos lembra o autor espiritual, a sabedoria da experiência vale muito nesse teatro da vida. E os pais são os primeiros a desejar o melhor para os filhos, sem dúvida. Chico Xavier, em várias de suas obras, reforça que os pais não apenas orientem, mas que também são instrumentos divinos para a educação moral dos filhos, mesmo quando enfrentam suas próprias lutas e limitações. Para Emmanuel, o respeito aos pais está entre os divinos deveres dos filhos. Ainda que os pais se percam nas dificuldades, nos equívocos da existência, eles merecem atenção, cuidado, merecem obediência. Afinal, são eles os responsáveis pelo dom precioso da encarnação, sem o qual o espírito não teria chance de retomar sua jornada evolutiva. Emmanuel também nos lembra que é possível, sem se envolver nos erros dos pais, dedicar-lhes o respeito e o amor que lhes são devidos, entendendo que todos, em algum momento, somos alunos nesse grande aprendizado que é a vida. Por fim, vem um alerta bem cirúrgico de Emmanuel. O filho que desdenhou, o filho que desobedeceu ou foi ingrato em algum momento, será muitas vezes o pai ou a mãe que hoje enfrenta os mesmos descaminhos e aflições junto à parentela sob sua responsabilidade. A lei de causa e efeito, conforme bem trabalhada por Allan Kardec,
Ensina que nossos atos sempre retornarão a nós como oportunidades de aprendizado e de reparação. Portanto, você que é filho ou filha, não deixe de honrar seu pai e sua mãe, como nos ensina a palavra do Evangelho. Obedeça com carinho, uma atenção singular, com amor, reconhecendo eles como os grandes responsáveis pelas nossas mais ricas aquisições rumo ao melhor de nós mesmos. Que as lições de Emmanuel e os ensinamentos do Mestre Jesus nos inspirem a viver com gratidão e respeito em todas as relações, especialmente naquelas que envolvem os laços sagrados da família. Paz e luz, gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, Emmanuel traz uma proposta nesse capítulo, Filhos, do livro Via de Luz, em uma análise profunda do relacionamento entre pais e filhos à luz dos ensinamentos cristãos. Inspirado nas palavras de Paulo aos Efésios, o autor espiritual reforça a importância do equilíbrio entre direitos e deveres e um conceito que deve ser exercido por todos, independentemente de sua posição na estrutura familiar. A obediência dos filhos, conforme expressa, não é apenas uma exigência social, mas uma atitude justa, pautada nos princípios do Cristo. Ele enfatiza que o dever não é exclusivo dos pais e que comumente são vistos como os grandes responsáveis pela educação e orientação moral, mas também recai sobre os filhos, que devem cultivar a vigilância sobre si mesmo. Essa vigilância é essencial para evitar que a juventude caia em atitude de desprezo ou desconsideração para com as experiências daqueles que lhe antecederam. Há na juventude uma tendência ao orgulho e ao descuido, onde a ânsia por liberdade e independência frequentemente se sobrepõe à sabedoria de ouvir, respeitar os ensinamentos paternos. Essa postura, entretanto, acaba conduzindo muitos ao sofrimento ou ao desânimo, quando as lições da vida os forçam a reconhecer a importância do que foi desdenhado. Os filhos, segundo Emmanuel, têm deveres sagrados junto aos pais, pois sua relação não é causal, mas é o resultado de desígnio divino. Mesmo quando os progenitores se encontram em estágio de inferioridade ou estacionados moralmente, a solução não é abandoná-los, mas buscar formas justas de retribuir os benefícios recebidos. Isso não implica em compactuar com os erros ou condutas prejudiciais, mas em encontrar formas equilibradas e caridosas de agir, contribuindo para o seu progresso sem comprometer os próprios valores morais. Por fim, Emmanuel alerta sobre as consequências de uma juventude descuidada. O filho que não cumpre seus deveres é o adulto que enfrentará dificuldades em encontrar a felicidade no seio da própria família. A vida é cíclica e que plantamos na juventude, colhemos na maturidade. Portanto, meus irmãos, a obediência aos pais no espírito do Cristo é mais que uma obrigação, é um investimento de harmonia futura, é um exercício de respeito aos desígnios divinos, que nos colocam em determinados lares para o nosso crescimento espiritual. Gratidão. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com auxílio dos espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão das boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades, físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade do estudo do Evangelho de hoje, que possamos refletir durante a semana os ensinamentos passados e se estamos cumprindo com os deveres morais e espirituais como filhos. Pois amanhã seremos pais e também precisamos das orientações dos ensinamentos de Jesus. E que a luz desse Evangelho possa adentrar todos os lares, trazendo paz e harmonia. Sendo assim, pedimos a permissão para os nossos irmãos espirituais para encerrar os nossos estudos. Que assim seja, damos graças a Deus.